Olá, está começando mais uma edição aqui do nosso painel regional. Você acompanha a gente sempre de segunda a sexta, nesse horário da 1h30 da tarde, né? Sempre com informações, debates e os temas da Baixada Santista e, claro, os assuntos importantes de nível nacional também. Sua participação é sempre importante, ligue para cá, participe conosco, envie aí a sua pergunta, o seu comentário, opine a respeito dos temas que a gente coloca em debate, sempre aberto para você, o nosso telefone 30 14 52 81. E pelas redes sociais, para sua mensagem, facebook.com/painel regional TV. Comigo aqui na bancada do painel, o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha do PMDB aqui de Santos, ao lado do nosso companheiro Heraldo José dos Santos, e aqui comigo também o Vicente Cassione, advogado e articulista, participando com a gente mais uma vez, né? Manchetes dos jornais parceiros do painel regional, sempre na abertura do programa. Você confere aqui o Diário do Litoral. Deixa eu abrir aqui na capa, não é? Está aqui a manchete desta quarta-feira, centralizando mais aqui. Você vê aí, comissão da aval à CPMF como receita do governo. Andamos e vamos parar sempre no mesmo lugar. A tramitação ainda está no início. O governo conseguiu aí que a Comissão Mista do Orçamento do Congresso aprovasse a inclusão, provavelmente da CPMF, né, desse tributo, dessa contribuição, na previsão de arrecadação para o orçamento de 2016, que ninguém sabe como é que vai ser, ninguém sabe quanto vai ser, enfim, ninguém sabe coisa nenhuma, né? O Banha recebe aqui o DL, também o Heraldo, e o Cassione ganha também o seu DL desta quarta-feira. E o Jornal Gazeta de São Paulo também conosco, do mesmo grupo de comunicação do DL, circula aí por todo o estado, está aqui na capa falando sobre as ocupações nas escolas. As ocupações crescem e Alckmin decreta reorganização escolar. O governador publicou então o decreto ontem, oficializando a primeira medida da reorganização do ensino. São mais de 200 escolas, ou praticamente 200 escolas ocupadas aí por todo o estado. A molecada não sabe direito nem o que está fazendo, e eu espero que o governo do estado, a Secretaria de Educação, saiba exatamente o que está fazendo, porque gerou essa confusão toda, né? O Banha recebe o Gazeta, o Heraldo, e aqui também o nosso Vicente Cassione. Eu agradeço aqui as participações dos companheiros de bancada aqui do painel regional, e a gente cumprimenta sempre com muita satisfação. Banha, vereador do PMDB, mais uma vez conosco. Tudo bem, vereador? Boa tarde, Boturão. Boa tarde, doutor Heraldo. Boa tarde, professor Cassione. E boa tarde a Daniela Fiscarelli. Heraldo José dos Santos, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Estou esperançoso, confiante em Papai Noel, que vai trazer um alento para esse desalento aí do déficit de 120 bilhões. Tenho certeza que Papai Noel vai olhar por nós. Papai Noel, se for esperto, nem aparece nesse Natal. Em todo caso, Vicente Cassione conosco também nesta edição do painel. Tudo bem? Prazer revê-lo, Cassione. Boa tarde, Boturão. Boa tarde a todos. Boa tarde aos caríssimos telespectadores. Vocês estão falando de Papai Noel, que é um símbolo do comércio natalino. Boa. E não o espírito do Natal, porque o espírito do Natal desapareceu já há muito tempo. É o único caso em que você comemora a data de nascimento de Jesus Cristo e o personagem, o protagonista central do Natal, alvo de todas as atenções, é o Papai Noel, que veio da Lapônia e, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isto já se generalizou, porque o comércio é mais importante do que aquilo que é homenageado no dia. Dia dos Pais é importante, mas o mais importante é o comércio. Dia das Mães é importante, o mais importante é o comércio. Natal é importante, o mais importante é o comércio. Só que, desta vez, com a recessão, e este é o tema que ninguém está abordando com a seriedade que precisa ser abordado, a recessão está fazendo com que não haja contratações de vendedores extras, todo mundo dizendo isso ontem nas entrevistas, perspectiva de vendas baixas, além de vendas baixas, a situação geral com a queda do PIB e com o gráfico que nós verificamos dos países em desenvolvimento, esse gráfico mostrando que o Brasil está em penúltimo lugar
no PIB, isto é, na capacidade de produzir. Atrás dele só a Ucrânia, Que está em guerra. que está em guerra civil. E isto é uma coisa que parece que não está acontecendo. Parece que não está acontecendo. Nós estamos vivendo o período mais negro do ponto de vista da perspectiva econômica para daqui a curto prazo, médio prazo e até longo prazo da história do Brasil. E por que isso está acontecendo? É preciso que alguém com serenidade, sem histeria e sem vestir a camisa de partidos ou de interesses ideológicos, diga que isso está acontecendo porque há hoje no Brasil, o Brasil hoje é um grande tumor infectado. Onde você coloca o bisturi, sai pus. E onde há pus, existem os streptococos, os estafilococos, os Escherichia coli, tudo que você puder imaginar. Tem o Zika por aí também. Tudo. Já não falo dessas outras condições periféricas que já estão ficando nucleares e centrais, que são essas doenças, essas endemias e essas epidemias de países de sexto mundo, que não é admissível que nós tenhamos que enfrentar em 2015 essa situação. Mas o que me assusta, e me assusta muito, é que tudo que está acontecendo hoje, independentemente de uma má gestão que antecedeu este momento, que foi a má gestão dos governos, e principalmente do governo federal, e a grande mentira e o grande estelionato da eleição, que levou à recondução da presidente da República, o que me assusta é que não há patriotas no Brasil capazes de perceber que todos estão enfiados dentro deste furúnculo, deste tumor, deste abscesso contaminado, infectado, onde só há, na grande maioria, agindo bactérias. E essas bactérias vão levar o Brasil a uma septicemia, que é uma infecção generalizada. O que tinha que acontecer? Sair todo mundo. Os maus nem se discute, e os bons por patriotismo. Eu estou dizendo uma coisa que parece radical, como opinião, e que parece, de certa maneira, uma estrepolia mental. Mas não é uma estrepolia mental. Não há solução, você não tem hoje solução que não seja a asepsia. A asepsia é a descontaminação geral. E só pode haver asepsia se todos os que estão lá saírem. O que eu digo todos é o seguinte: sai todo mundo do poder legislativo, sai todo mundo do poder executivo, sai todo mundo do poder judiciário central, máximo, que é o Supremo Tribunal Federal. E abre-se um espaço para uma reformulação. Não é isso que acontece quando há um golpe militar? Não é isso que acontece quando há um golpe de Estado? Só que nós não queremos que essa asepsia, que tem que ser feita de uma forma pacífica, patriótica, seja feita na base do canhão, na base da farda. E essa asepsia teria que ser feita por esses todos que batem no peito, dizendo que são patriotas e que querem o bem do Brasil. Saiam todos. Se ninguém vive disso, se ninguém depende disso, se ninguém mama nas tetas do governo e do país, saiam todos e se convoquem eleições e que se estabeleça um novo poder, um poder higiênico, um poder rígido, sadio. Eu não vejo ninguém falar isso. Eu vejo só as pessoas terem discursos histéricos, demagógicos alguns, emburrecidos outros, partidarizados outros, e fica todo mundo dizendo: precisamos arrumar, mas cada macaco agarradinho no seu galho. Enquanto isto acontecer, a perspectiva é a que nós temos pela frente.
O Brasil está à beira, ou melhor, já caiu dentro do abismo. É preciso que alguém o tire. Não é evitar a queda, é recuperar, é resgatar o que caiu dentro. Ninguém leva a sério isso. Parece que o que eu estou dizendo é uma coisa de gente ensandecida, mas macaco velho, experiente, sabe o que diz. É preciso que se leve a sério um pouco o que eu estou dizendo. Ontem no Jornal da Globo News, para pegar esse gancho, o âncora que me fala o nome agora fechou a pauta, o debate econômico, dizendo que, para quem não sabe, para quem nunca imaginou, o fundo do poço tem porão. O que acontece? Não tem fundo do poço, infelizmente, né? Nós vamos descendo. Muito bem. Você acompanha o painel regional, sempre também junto com a gente pelo site da TV Santa Círio Santa Portal, clique no ícone do programa e acompanha a gente em tempo real. Depois de encerrado, ele vai para o YouTube e você revê como preferir os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro. Quem acompanha sempre a sua participação e a nossa produção, mais uma vez com a gente aqui, a Daniela Fiscarelli. Tudo bem, Dani? Tudo sim. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos acompanhando. O nosso Facebook está aberto esperando a sua participação, com dúvidas, sugestões, críticas. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Vicente Cassione fez aqui um editorial aqui do painel regional, com muita profundidade, muita inteligência como é peculiar, E eu concordo praticamente tudo, não sei se o Banha e o Heraldo também concordam. Só um detalhe que eu acho que você não foi feliz, que é o seguinte: eu acho que as pessoas estão discutindo, estão debatendo. Cassione, Banha e Heraldo, eu tenho acompanhado muito com vocês também. Todos os jornais, telejornais, comentaristas. Eu acho que as pessoas chegaram realmente a um ponto em que não sabem mais o que fazer. Eu acompanhei o Gustavo Franco, presidente do Banco Central do governo Fernando Henrique, no Roda Viva. E perguntavam para ele agora o que fazer. E ele dizia, como eu vou dar? Ele dizia, olha, saía para um lado, saía para o outro, escorregava daqui, escorregava dali. E dizia, a frase que me marcou foi a seguinte: o que fazer agora é que tinha que ter sido evitado tudo isso que foi feito para chegar onde nós chegamos. Agora, aí ele dizia agora, ele travava. Ele não dava o passo à frente. Faltou, Boturão, ele dizer exatamente, por isso que eu acho que você não divergiu de mim. Talvez você não tenha prestado atenção naquilo que é o fundamental que eu disse. Não adianta querer solução que não seja a saída geral. Todos têm que sair. Poder Executivo, Legislativo e Judiciário abrem todos mão dos seus cargos. Não há outra. Por isso que ninguém acha solução. Porque que solução você vai ter com todo mundo, como eu terminei dizendo, agarradinho no seu galho? Todos têm que sair. Há momentos em que, quando não saem por conta própria, aparece um general de 4 estrelas e tira. E é isso que nós não podemos mais repetir no Brasil. Embora sejamos uma republiqueta das bananas, passou o tempo em que a solução tem que vir do quartel. Eu acho que o mundo ocidental não aceitaria mais esse tipo de saída. Bom, Banha e Heraldo ficam aí à vontade para debater esse assunto aí, por onde seria o começo aí de uma retomada do país. Enfim, a situação está confusa, ninguém se entende, pelo menos é o que eu tenho conseguido apurar aí, ninguém consegue ver uma saída. Enfim. O interesse já foi colocado muito bem colocado pelo professor Cassione. Sempre quando se discute o interesse público, uma discussão macro, seja da economia, seja ela da agricultura, do transporte, da segurança, da educação, ela começa a envolver pseudos grupos. E quando começa a sequelar esses pseudos grupos, seja eles partidários, seja eles de interesse comum, seja ele de interesse escuso, seja ele de quadrilhas, seja ele de quanto pior melhor, seja na dificuldade vou buscar facilidade. Então, esses grupos eles vão proliferando em toda a nação. Só que a gente tem que deixar claro que Jesus Cristo já partiu. Deus é o maior. A hecatombe, ela já ocorreu, já foi pisoteado os seres viventes dessa terra, principalmente que se chama Brasil. Todos nós fomos pisoteados. A terra por onde passaram
os mais de 100 bois, porque a origem da palavra hecatombe vem daí. 100 bois passando em cima de uma horta, demora muito para refazer essa horta, replantar, refazer a terra. A gente só tem A visto... menos que você coma os bois. É esta a solução. Os bois passaram na horta, mataram a horta. É verdade. Você come os bois. O que você faz, Banha? Eu pergunto a você, o Buturão, o Ronaldo e ao caríssimo telespectador. Quando você tem uma grande infecção aqui, o que você tem que fazer para curar? Eliminar. Eliminar os micróbios. Tem que eliminar. Agora, quando um micróbio, na chefia da Câmara dos Deputados, diz, se vocês me tirarem, eu tiro a presidente. E quando a presidente diz, caramba, se a gente tirar aquele, ele me tira. Quando um não tira o outro, e os dois são micróbios, porque os dois micróbios estão se amparando como dois bêbados no meio da esquina, um para não cair no chão, não tem jeito. Mas o que eu estou dizendo, a solução é a saída. Não, mas o senhor tem colocado, e a gente tem ouvido, há muitos e muitos anos, que eu me conheço por gente, que se pleiteia. Olha, nós já passamos pelo governo dos militares e já passamos por vários presidentes que lá falavam. Todos sentavam, conversaram, já iam com diagnóstico, todos eles, não, eu tenho a solução para o Brasil. Veio o Sarney, veio o Itamar, veio o Collor, veio o Lula, veio o Fernando Henrique, já veio a Dilma, veio de tudo. Todos, unanimidade, falam. E o povo também comunga. Reforma política, reforma administrativa e a reforma tributária. São sempre esses três pilares que se discutem. E a reforma moral? Não, mas Nunca fala? Não, peraí. Vem dentro desse... Você é como a gente falar da lei da licitação. Olha, ela é perfeita. Tem os editais, lá você vai botar o que se quer, lá você vai garantir a qualidade, vai garantir nada, já conseguiram violar a licitação, já conseguiram, os pregões já são hoje todos vilipendiados, a qualidade não é mais aquela qualidade das construções públicas, elas cada dia caem mais, e outras coisas mais. Temos que repensar, isso é uma dura realidade, mas é. Qual é a função, professor Cassione, e as competências do Estado? Vamos tirar para o São Paulo, será que o Estado de São Paulo ele tem condição hoje de abarcar e garantir as políticas essenciais? Só de 3, não vamos falar mais, só de educação, saúde, segurança, nos 645 municípios? Será que a União, será que ela também, idem, vai repensar sua função de competência e qual que vai garantir o mínimo para 5.500 municípios? Então o que a gente vê, cada dia mais, cada um se defende como pode. Cada município, farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então o município tem que correr, senão ele é atropelado pela máquina. A qualidade dos governantes, cada dia que passa, é matemática, tudo se envolve em número. No partido, não, vamos tomar conta do estado de São Paulo, do litoral, para garantir a governabilidade do governador. Vamos garantir o lado sul e o lado nordeste, porque tem que garantir a presidência da República. Só se fala na disputa do poder pelo poder, no poder do interesse partidário ou do interesse pessoal. Agora, aonde está aquele Brasil igualitário, justo, social, da agricultura, onde que tudo que se planta dá, o celeiro do mundo? Onde é que está isso? Isso é uma outra grande mentira. Se perdeu. Isso é uma outra grande mentira que se sustentou a vida inteira. Esta história de dizer que o Brasil é o celeiro do mundo, que aqui o que se plantando dá, se plantando aonde? Nas savanas, nas restingas, nos desertos, no semiárido, no Planalto Central. Onde é que se planta no Brasil? Isso é uma conversa. Você não pode plantar na Amazônia. Então, em se plantando tudo dá. Não, 1/3 do território nacional, você tem floresta que não pode sair do lugar. Está saindo e virando deserto. O resto, onde é que você tem espaço? Em se plantando tudo dá é na Suíça. Em se plantando tudo dá é na Espanha, na França, na Itália.
em que cada palmo de terra no fundo de quintal é cultivado. E é bem distribuído. Não é aqui. Não é na mão de alguns. Então, porque essa na mão de história- alguns, tem muita terra na mão de alguns aí, explorando em muito tempo, Cassione. Sim, então, porque eu estou dizendo, quando você diz assim, e o Buturão disse, não, as pessoas estão discutindo. As pessoas não estão discutindo, Buturão. As pessoas estão, eu tenho acompanhado o noticiário, eu tenho acompanhado os comentaristas, entre aspas, políticos, de todos os canais de televisão, as pessoas estão chovendo no molhado. As pessoas estão dizendo o óbvio. As pessoas estão dizendo, tem que fazer, precisamos fazer, temos que fazer. Não, quando a gente começa a dizer que precisamos e temos, é a mesma coisa que o jogador de futebol, quando termina o jogo, perdeu a partida, está com o pé no Z4, está para ser rebaixado e diz, agora levantar a cabeça e pensar no próximo jogo. Sabe aquela frase idiota que é repetida por todo mundo? Nós não temos saída quando aqueles de quem nós dependemos para as providências, você fala, tem que melhorar a educação. Tudo bem. Você pede para o estafilococo, para o streptococo que está na infecção, dizer, temos que melhorar a saúde. Senhor streptococo, tome providências. Tome providências para melhorar a saúde. Senhor estafilococos, tome providências. Ora, meu Deus do céu, nós estamos pedindo para os micróbios malignos, que nós temos bactérias benignas. Para os micróbios e bactérias e germes malignos serem responsáveis pela regeneração do tecido e da saúde deste país podre. Eu vou dar 2 exemplos para o senhor. O senhor teve nos 2 governos. Nos 2 desgovernos eu tive. Tá. O Fernando Henrique, hoje, bate no peito, diz que tem solução para o mundo, é o homem que conhece tudo, é o sabido da história e privatizou tudo o que quis e o que não quis. E as sequelas estão aí, as sequelas ambientais, essa própria que está passando aí do Vale, do Rio e o cacete, também tem dedo dele nessa situação. O Lula, cada um, logicamente, da sua maneira de ver o Brasil, teve conquistas e, logicamente, teve devaneios e teve grandes derrotas. Agora, o que a gente acha sempre, o que a gente vê, Cassione, e eu acho que o povo está cansado, é quando o cara está lá dentro, sentado, é uma coisa. Quando ele sai da poltrona e vem para a televisão assistir o filme, ele tem solução para tudo e para qualquer dor de dente e a queda de cabelo. Mas só que chega lá, não faz nada daquilo. Tudo que aquilo que ele especulou, tudo que ele prometeu na campanha, tudo que ele vislumbrou, é isso que já não aguenta mais o eleitor e a comunidade. Então, por que o eleitor não vai para a rua? Por que o povo brasileiro não vai para a rua? Numa marcha como foi pelas diretas. Eu acho que o povo brasileiro tem baixa expectativa. Ir para a rua dizendo o seguinte, saiam todos. Nós que votamos, erramos. Saiam todos. Eu posso ter até acertado quando votei, mas para o bem de todos, eu não posso querer que o meu fique. Sai todo mundo. O povo tem que ir para a rua dizer, vocês não têm mais legitimidade para estar nos lugares em que estão. Quem dá legitimidade é o povo. Vamos mudar o sistema. Rua. Muda o sistema, não quero mais esse. O povo fica vendo novela. É verdade. Aí sim. Geraldo, fala você para fechar. O povo quer a situação que está, professor. Reclama. Eu vou tomar um exemplo aqui, o nosso estado de São Paulo. Reclamo do governo, reclamo de falta de saúde, reclamo de falta de segurança, reclamo da educação, mas voltam há mais de 20 anos dos mesmos. Quer dizer, então esse governo, nós, o povo, nós somos também corruptos, nós somos participantes dessa engrenagem podre e doente, como o senhor citou no início da sua fala. Quer dizer, somos todos nós doentes. E esses que estão lá não vão sair por quê? Porque não tem grandeza, não tem desprendimento, não tem patriotismo, sentem-se donos do mundo, donos dos seus redutos, dos seus governos, dos seus conglomerados e não vão abrir mão de nada. Conexão mandato-bolso. Sabe qual é a conexão? Mandato-bolso. Bolso, exatamente. Mandato conta bancária. Aqui ou Alhures. Essa é a verdade. E aquele que pode fala... mudar, também pensa numa pequenez
do bolso também. É um benefíciozinho aqui, outro ali, e por isso esses continuam. Então nós vamos sofrer bastante até aprendermos a mudar. Desses debates que o Heraldo... Se a gente voltar aos debates presidenciais, né, isso que você acaba de dizer é verdadeiro. Numa das discussões entre candidatos, né, no primeiro turno, ficou Dilma e Aécio frente a frente num debate, não vou lembrar da Band, do SBT, não vou lembrar agora o que foi. Quando os dois saíram, o microfone ficou aberto ainda, que o presidente estava falando. Ela sai, se dirige a ele e fala: você quer sentar na minha cadeira, eu sei que você quer, mas você não vai sentar não. Veja o termo, na minha cadeira. Pois é. Vamos para o intervalo, senão a gente não vai nunca. O doutor, só concluindo, e o professor Cassiani, com muita propriedade, colocou, e ele citou nesse último trecho, que abre, acho que para o segundo bloco, uma grande discussão. E a mídia tem muita responsabilidade, principalmente ao imacular e idolatrar algumas figuras raras da política que a gente vê aí perambulando e que deu benesses a muitos sistemas de comunicação. A gente vê o conteúdo dessas emissoras e o conteúdo desses programas cada vez mais pífios, cada vez mais estapafúrdios, bárbaros e principalmente, culturalmente falando, não se aprende, não se aperfeiçoa absolutamente nada. Uma hora a Veja, uma hora a Carta Capital, uma hora a Época, uma hora... Cada um tem uma bandeira. A bandeira é quem está pagando a conta no exato momento. O intervalo, o painel regional volta daqui a pouquinho, em instantes. Muito bem, voltamos. Este é o segundo bloco do painel regional com o Banha, o vereador do PMDB, o Heraldo, Cassione, a Daniela atenta aí daqui a pouquinho com participações importantes aí do nosso telespectador. E o Banha deixou, não vou deixar você na mão aí, o Banha levantou no final do bloco anterior a questão da mídia, não é? Dos veículos de comunicação, e essa relação sempre complicada, as pessoas não entendem bem como é que é a relação da mídia com o poder, com a presidência da República, com os governadores, prefeitos. Ela realmente, professor, o senhor esteve lá no Congresso muito tempo, ela realmente, ela mascara, ela joga o holofote, às vezes aonde não quer colocar o holofote, ela não põe o dedo na ferida, ela salvaguarda mesmo os interesses de quem está lá. Porque é uma empresa, né? Ela acaba sendo uma empresa e acaba tomando dinheiro, às vezes com uma facilidade, principalmente às vezes do BNDES, uma facilidade que toma esse dinheiro, e muitos empreendimentos grandes do Brasil não acontecem porque não tem o dinheiro necessário. Mas elas sabem tirar. Tem dois vetores da mídia. Tem os donos dos veículos de comunicação. Primeiro, dos veículos de comunicação de canal concedido, e os veículos de comunicação da mídia impressa. Quem manda na opinião emitida por quem quer que seja dentro do seu veículo de comunicação, evidentemente é o dono do veículo de comunicação. Então começa por aí. Jornalista livre, você não encontra praticamente em lugar nenhum. Na internet, talvez, né? Alguns blogueiros aí. Sim, enfim. Mas aí é que está. O blogueiro, ele vai para a internet e tem uma opinião. Quando ele vai para o meio de comunicação em que ele trabalha, a opinião dele ou silencia ou muda. Tem que ter uma linha de conduta. Isso camaleonicamente. Muito bem. Eu te digo uma coisa aqui. O problema talvez seja realmente o seguinte: a empresa deveria colocar no seu editorial, dar a cara a tapa e dizer: nós defendemos o governo da presidente Dilma Rousseff assim. Ou nós queremos a saída da presidente porque é sustentável. Todos os veículos de comunicação brasileiros deveriam agir dessa maneira. Antigamente, esse é o grande defeito que eu vejo. Os narradores esportivos antigamente, comentaristas, narradores, todos eles diziam que não torciam para time nenhum. Com exceção do Hernani Franco, da Rádio Atlântica de Santos, que era Santos descaradamente, e dizia isso, os outros todos eram imparciais. Ninguém torcia para ninguém. Hoje, a partir do Milton Neves e daquele que é corintiano, como é o nome dele? Qual deles? Da Gazeta? O Lang? Lang. O Chico Lang e o Milton Neves foram os primeiros que escancararam e disseram: eu sou Coringão, eu sou do Timão. E o Milton Neves: eu sou Santos. Muito bem. Aí todo mundo começou a dizer:
Veio o Joelmir Betting e disse, eu sou palmeirense. Muito bem. Na política é a mesma coisa. A grande maioria dos jornalistas militantes do Brasil na década de 90 era PT Futebol Clube. A grande maioria. Com as desilusões, com os tombos que o PT andou levando, etc. e tal, tem uma porção de gente hoje que não é mais PT Futebol Clube, mas também não sabe bem o que é. Uns passaram para o quanto pior, melhor, outros passaram para determinados tipos de nichos de pensamento, muito mais ligados a pessoas do que a partidos ou do que a ideologias, e assim por diante. Você pega o Jô Soares. O Jô Soares era Lula até debaixo d'água, confessadamente. Hoje, ele evidentemente esculhamba o Lula, porque viu que não dava para ficar bancando o elogio ao Lula na situação do país. E ele faz parte da Rede Globo de televisão. Então, o grande problema da mídia é quem é livre, quem é independente, quem é que pode dizer o que pensa, primeiro. Segundo, entre os jornalistas, os que podem dizer o que pensam, sabem pensar? Porque o grande problema de você dizer o que pensa, primeiro, é saber se você sabe pensar. Saber pensar é a priori. Sabe pensar? Então, o que você pensa? Hoje nós temos uma mídia no Brasil formada por artistas, vedetes, protagonistas. Eles querem ser mais notícia do que a notícia. Você pega o programa Jornal Nacional. Quem é que o senhor William Bonner mandou ir fazer a cobertura da conferência do clima em Paris, quando ele teria que levar alguém que conhecesse o assunto, que entendesse do assunto? A Maju. A dona Maria das Couves, como é o nome dela? Maria Júlia. Grande autoridade, tá certo? Em condições climáticas universais, tá certo? Então, o que acontece é o seguinte... Não, o repórter também não tem que ser autoridade naquilo que ele vai cobrir. Claro que ele tem que ser. Um sujeito que não entende nada de futebol vai ser comentarista de futebol? Não vai. Então, pronto. O cara vai para a COP, ele vai tomar algumas... ele não sabe nem a terminologia, Boturão. Ele não vai ser... Quando o sujeito... É um especialista, né? Um expert que vai lá. Narciso Vernizzi já morreu, pô. Quando você tem um especialista, por que ele não põe, por exemplo, para fazer comentário de economia, em vez do Sardenberg, lá o William Vac, por que ele não põe a Maju? Não, mas aí o Sardenberg é um especialista nessa área. Mas é que eu estou dizendo, você vai todo dia falar para você o que está acontecendo mas, meu Deus do céu, país. Se eu mandar você fazer uma cobertura sobre uma conferência de física nuclear, eu vou me informar sobre os detalhes importantes. De teoria dos quanta. E vou contestar os especialistas. Sabe quem é que teria que fazer a cobertura? Quem? Trigueiros, que só trata disso. É um especialista dedicado a isso. O Trigueiros, da Globo News. Esse camarada trata o tempo todo de meio ambiente. Sabe do que está tratando. O jornalista tem que ser especializado. Você não pode pegar um jornalista de economia, mandar ele cobrir futebol. Não, isso não. Você não pode mandar um jornalista de futebol cobrir economia. Agora, o que muito sabe a Maju é, lendo o que o Instituto de Meteorologia manda para ela distingue a chuva do sol. Cassione, essa é a capacidade que ela tem. A mídia enfrenta uma crise hoje de identidade. De incompetência, de analfabetismo também, né? A audiência de todas as emissoras vem caindo assustadoramente. Como é que funcionava no Cidade de Santos ou na Tribuna? Como é que funciona? O senhor é decano, o senhor é decano do jornalismo. O professor Cassione tem razão até certo ponto, porque você não tem um veículo totalmente especializado. Nunca. Um repórter... Eu não estou dizendo que tem que ter um veículo totalmente especializado. Não, no veículo. O que eu estou te dizendo é que quando você tem um veículo, você tem que ter uma Rede Globo de televisão,
que tem especialistas em tudo, até em generalidades. Você não pode pegar uma noviça que apresenta a previsão do tempo e que sabe apenas dizer vai chover aqui, aqui não vai chover. Se você perguntar para ela o que é bárico, ela não sabe. Milibares, ela não sabe o que é. Se perguntar para ela o que é alta pressão, o que é corrente tropical, ela não vai saber. Mas se souber é porque decorou. Aí você manda ela para cobrir Cúmulos nimbus. a conferência, cúmulos nimbus. Ela é capaz de dizer, cúmulos é o cúmulo. Isso é o cúmulo, os nimbus são o cúmulo. Só concluir. Espera um pouquinho, deixa eu falar, vereador. Você vai falar, mas eu vou lembrar vou lhe dizer aqui. Como diz? Lógico, porque ele falou, não, agora É diferente de não, comunicação, não pode falar isso com... fui testemunha, O Reinaldo está falando 30 anos numa redação. mas de jornal. eu sou testemunha quando muitas matérias que fiz no judiciário e na promotoria, o promotor nem o juiz queria dar entrevista para o jornal. Aí ele falava assim, é uma área, é a área que os cacete citou. Ele falou assim, eu não vou dar entrevista porque ele vai confundir o que é isso, vai me deixar na corda bamba. Então, cada um, o sapateiro não pode ir além do sapato, tem que fazer. Veja. Não dá para fazer tudo. O que eu faz quero tudo não dizer é o faz nada. seguinte, é um princípio básico do jornalismo. Se você vai entrevistar determinada pessoa, você tem que sair da redação antes com um mínimo de conhecimento acerca do tema daquela pessoa que você vai entrevistar. Nós estamos chegando lá. É recomendável, sim, aí o professor tem toda a razão, que os veículos tenham os seus jornalistas especializados. Aí sim. Especializado em política, em economia, em meio ambiente, né? No setor de arte, de cultura, enfim, tudo isso. Como é que você vai jogar para um jornalista? Você não pode. Você vai discutir o orçamento da cidade de Santos. Claro. Ele já não sabe o orçamento. Eu vi. Tem muito colega lá dentro que também não sabe. Entrevistando secretários e tal, e ele falava assim, puxa vida, ainda bem que não me mandaram o seu colega lá, porque eu falava aí e não entendia. Quer dizer, acontece. Claro que acontece. Evidente. Você vai entrevistar um não juiz. entende. O problema. Eu fui repórter de jornal, fui redator de jornal. Eu digo o seguinte: quando me mandavam tratar de um assunto que eu não conhecia, eu dizia, manda quem conhece. Porque quando você não conhece, você não sabe nem fazer a pergunta. Como é que você vai perguntar a alguém, questionar alguém sobre o que você não sabe? Por isso é que eu digo, se alguém me disser, Cassione, qual é a sua especialidade? Eu vou dizer, eu sou especialista em direito penal. Tenho o título concedido pela USP e lecionei 38 anos de direito penal. Mesmo assim, tenho dúvidas a respeito de saber o que eu deveria saber. Agora, o que eu estou querendo dizer é que vocês pegaram o pé da letra. O que eu quis dizer é o seguinte. Não, eu entendi o que você falou. A mídia não está preocupada com a informação mais correta. Ela está preocupada hoje em contar historinhas. A mídia vai, num programa sério de telejornal, desde a tragédia da lama de Mariana, até a mudança de caras e bocas da apresentadora, fala, vamos mudar um pouquinho de assunto. Agora vamos falar de não sei o quê. E aí muda do triste para o alegre, do trágico para o cômico. Isto não é sério. Você pega qualquer telejornal de qualquer país do mundo, e nenhum deles é perfeito, você vai ver que tem uma linha. Hoje não. Hoje todo mundo é brincalhão. É brincalhão o repórter, todo mundo. O repórter que faz uma entrevista sobre um assunto sério, meia hora depois, ele está numa patisserie em Paris, numa confeitaria, comendo um doce e dizendo, isso aqui é uma delícia. Quer dizer, não tem seriedade, é midiático. Tudo é espetacular. E sociedade do espetáculo. E o carnaval está chegando, hein? Aliás, o criador do padrão Globo de qualidade criticou essa situação que o senhor está falando. Claro. Né? E dizer que o
o âncora do programa levantar, tratar o outro por apelido. Eu vi a essa entrevista coisa do toda, Boni. né? Discutível aquilo que o Boni Você falou. está sabe? o senhor está Discutível que o Boni foi o grande Boni num momento lá atrás. já passou. O que você enfrenta hoje, as mídias sociais estão colocadas aí. O problema não é... É uma estrutura monumental. Sim, mas se que você... começa a ameaçar fazer água. Os caras estão tentando equilibrar as coisas. Não estou concordando com Será que não está faltando um Boni? Não, Vamos para o intervalo rapidamente, senão a gente não sai daqui hoje. Até já. Está dando a Muito bem, estamos voltando aqui ao terceiro e último bloco dessa edição do painel regional, né? O Heraldo quer completar ainda essa questão da mídia para a gente ir para o VT aqui das ruas de Santos, enfim. A questão da mídia, há 40 anos atrás, professor Cassione, os maiores comunicadores que eu já conheci e apreciava os seus programas, Hélio Ribeiro já dizia: o rádio está perdendo a oportunidade de melhorar o mundo. de mudar o mundo. De mudar o mundo. E a televisão, sua filha mais nova, vai pelo mesmo caminho. Isso se ele falava há 40 anos atrás. A televisão não foi feita para esse lixo que está aí. Tem a maldita guerra pela audiência, né? E agora a audiência faz água porque criaram-se essas mídias eletrônicas todas e a televisão se vê ameaçada em todos os aspectos, viu? Não, jornalismo, você falou em E vende a alma ao diabo. E vende a alma ao diabo. Vocês falaram de audiência. Eu vi um número ontem, pode ser que seja... Nem as pesquisas a gente está confiando mais, mas diz que o carioca é muito exigente, diz que no Rio de Janeiro, hoje, a Record já vem com sinais de ultrapassagem da Globo por causa das suas matérias investigativas, Cassione. Diz que no Rio de Janeiro, quem desnuda, quem abre o papel, quem tem visto os prontos-socorros, que está invadindo mesmo, eu não sei também se é momentâneo, se é sazonal, mas diz que a Record hoje está já dando um chapéu na Rede Globo. O que significa mais ou menos o Nakajima ultrapassando o Ayrton Senna. Muito bem. Intervalo não. Vamos para a Daniela Fiscarelli aqui e o VT que a gente tem a equipe preparou. Foi isso, Dani? Isso mesmo. O nosso repórter cidadão Cristiano Silva esteve nas ruas conversando com a população sobre a prefeitura estar apagando o início e término das obras nas placas. Acompanha na matéria. Olá, amigos do Painel Regional. Estamos aqui na Otton Feliciano, aqui no coração do Gonzaga, aqui na cidade de Santos, agora para apurar as placas de construção que estão sendo apagadas. E vamos saber do munícipe aqui da cidade o que eles acham das obras que não são entregues no prazo correto. Seu Arnaldo, o que o senhor acha das placas que estão sendo apagadas? Apagadas por quem que estão sendo apagadas? Pela prefeitura. Pela prefeitura. É aquilo que eu falei. Falta de capacidade de governar. Eu acho isso. Tá? Porque se tivesse gente capaz onde tem que fazer isso, isso não ia acontecer nunca. Tá? Você vê, por exemplo, obras que não começam, não terminam nunca. Você vê o nosso trem aí, do trem leve aí, o governador chegou, não, papai, isso já devia ter sido inaugurado em março do ano passado, desse ano, desculpe, tá? E até agora continua do mesmo jeito. Quer dizer, então, filho, é falta de capacidade mesmo. Continuamos aqui na Otton Feliciano, agora com uma jovem, a Camila, que também vai dar opinião. Camila, o que você acha da remarcação das placas? Eu acho uma palhaçada. Por quê? Porque na hora de tirar dinheiro da gente, eles não adiam. Na hora de fazer as coisas pra gente, eles ficam adiando. Continuamos aqui na Otton Feliciano, aqui no coração do Gonzaga, aqui nessa passarela que é bem movimentada. E agora com o seu Joaquim, que também vai dar sua opinião referente à remarcação das placas e o término da obra. O que o senhor acha? Bom, remarcação eu não sabia, mas agora eu percebo que alguma coisa foi... Tem um tapume ali sobre o painel com o valor da obra e não vejo a data de início e nem de conclusão. E aquela faixa branca lá me causa a impressão que foi apagada. Mas essa obra aqui do Boulevard, ela está lenta, demorada. Eu penso que por baixo faz 1 ano já que foi iniciado. E um serviço tão pequeno não tem cabimento. Essa obra ainda está por concluir. Penso que não está concluída. Boturão, então ficou a opinião aí dos munícipes, hein? Parece que a insatisfação é geral.
com o término da obra, claro, e também com a maneira de apagar a data de término. Imagens, Marcos Guerreiro, eu, repórter cidadão, aqui do coração do Gonzaga, para o painel regional. Muito bem, bom acompanhar todas essas questões importantes ligadas aqui ao desenvolvimento, ao dia a dia da cidade, não é, vereador? É verdade, nós fizemos até uma audiência pública recentemente com o secretário de Obras da cidade de Santos, com o secretário de Serviços Públicos, o Russo, o Ângelo, o prefeito teve presente. Foram 6 horas de discussão, Cassione. Agora, não se faz omelete sem quebrar ovos. Cada um tem que fazer a sua parte e ter a sua parte de responsabilidade. Algumas obras são custeadas com dinheiro do governo federal, com dinheiro do governo do estado, e há sempre que ter a contrapartida do governo municipal. Agora, não dá para virar de cabeça para baixo a pirâmide e o municipal ter que arcar com a responsabilidade do governo do estado e do governo federal. Vai ocasionar o quê? Quando não chega dinheiro, vai sobrecarregar o cofre público municipal, aí começa. A obra que era para ficar em 1 ano e 8 meses, vai esticar o tempo porque não chegou dinheiro, a obra vai num ritmo mais lento. Chegando no ritmo mais lento, vai ter que ter o aditamento, porque o empresário ou o cidadão vai alegar, olha, tive prejuízo, precisa recalcular isso aí, vai aumentar o número de dias, vai aumentar o número de funcionários, aumentar o número de cimento, de areia, de prego, de tudo. Aí ele vai ter que fazer um aditamento, não só de prazo, como de custo. Todo mundo, no frigir dos ovos aqui, todo mundo perde. Perde quem não depositou em dia, perde porque elaborou errado, perde que não teve planejamento, perde porque caiu a arrecadação e no final essas obras baixam a qualidade, aumentam-se os custos e aditamentos e os serviços acabam sendo também serviços de quinta qualidade. O que a gente tem visto e muito no Brasil afora, não é primazia de Santos, a qualidade de serviço público, eu vou citar só 2 aqui de Santos, que eu entrei com representação do Ministério Público, questiono quem quiser que seja, quem discuto com quem for, Museu Pelé, a obra mais cara da história de Santos, cheia de infiltrações, cheia de problemas na pintura, problemas de hidráulica, problema de manutenção e problema até da sua administração. João Pessoa demorou 5 anos para se fazer a urbanização, pavimentação, a ciclovia da João Pessoa, e não se bastasse, Cassione, o imbróglio entre CPFL e Sabesp para prejudicar ainda mais o cronograma da João Pessoa. Então, está errado ali só uma coisa, Cassione, dessa matéria. Foi tirado a ordem e deveria ser colocado quanto foi o aditamento e qual é o novo prazo e para quanto ficou a obra. Isso sim é transparência, é a lei da transparência e tem que se mostrar por que se fez, porque aí vai mostrar que o governo federal não passou, não repassou, o governo do estado com as verbas do DAD continuam repassando tardiamente e o prefeito também não faz milagre porque abriu um número muito grande de obras e essas obras sem dinheiro acaba dando o quê? Um lapso temporal, um problema de ordem financeira e o transtorno que a população sente ao ver as obras em andamento. E a Santos Novos Tempos, vereador? Chegou dinheiro aí da Sabesp. Dinheiro do BID, que foi cancelado porque os projetos estavam na sua origem. Quando o pau nasce torto, não se endireita. Se os projetos foram feitos equivocadamente por 3 vezes, doutor Cassione, como é que quem vai executar aquilo que está torto vai dar um resultado e eficácia daquilo que se espera? Jamais. Então, por isso que o Banco Mundial cortou o empréstimo, está se refazendo um projeto, e eu acho que a sabedoria, e principalmente cautela, não faz mal a ninguém. O prefeito de Santos vai ter que conversar com o prefeito Billy, com a prefeita de Cubatão e com o governador do estado, porque Cubatão e São Vicente são mais baixos que Santos. Não adianta tirar água de Santos e jogar para São Vicente e Cubatão. Eu acho que essa obra vai ter que ter uma característica regional por obrigatoriedade, senão não vai ter obra em lugar nenhum. Daniel Piscarelli, pois não. Um comentário do Higino Santos. Muito disso que está acontecendo se reflete nesse dezembro. As pessoas se esqueceram do aniversariante. Do Jesus, é isso? É isso aí. Isso já é quando o Cassione lembrou bem. Abriu a fala do Cassione. Há muito tempo que isso já acontece, infelizmente, né?
Bom, eu ia completar com uma outra coisa, deixa eu seguir o caminhão. Pois não, Dani? Pergunta do João Carlos. Por que a prefeitura diz que arrumar calçadas é obrigação do munícipe, mas no Gonzaga eles vivem arrumando, inclusive construindo banca para particulares explorar, como se vê em frente às Americanas? Tem essa informação, vereador? Não, a banca, acho que não, a né? banca é permissão de uso. A propriedade, a banca que está lá de alvenaria, é como as bancas que a gente tem na Praça Mauá. São todas elas de alvenaria, até para dar uma melhoria naquele entorno, harmonizar a paisagem, o urbanismo, o impacto ambiental e, logicamente, também garantir a qualidade para quem está trabalhando e para quem se utiliza do serviço da banca de jornal. E hoje a banca de jornal, todos nós sabemos, e graças até o Poder Legislativo, a banca não vive hoje de vender jornal nem revista, senão ela fecha. Então hoje pode-se vender mais artigos sem ostentar nenhum tipo de má concorrência ou desigualdade, pelo contrário. De tudo, menos jornal e revista. Né? Mas se vender jornal e revista, ela fecha. Então por isso ela tem que ter uma atividade e é permissão de uso. Daniela Piscarelli, pois não? Pergunta do Gino. Doutor Cassione, tirar todos é uma solução ideal, mas o que pode ser feito de verdade? Isso não é uma utopia? Só emendando, se tirar todos, quem coordena o processo de uma nova eleição para você? As instituições podem ser esvaziadas e existe mecanismo constitucional de reposição. O problema é, quando você tem uma casa pegando fogo, ninguém pergunta quem é que vai comandar, todo mundo sai pela porta fora, ninguém quer ficar dentro da casa pegando fogo. Se pode sair na hora do incêndio, tem que sair na hora em que não há incêndio ainda, mas há probabilidade de incêndio. Sair no incêndio é golpe militar. Sair sem o incêndio, as instituições têm fórmulas de se recompor. Existem fórmulas constitucionais. Não vou ficar aqui explicando uma por uma. Se todo o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, renuncia, não acabou a justiça no Brasil. Você vai ter recomposição. Se a presidente da República renuncia, você tem reconstituição. Saem todos os ministros. Se todos os deputados e senadores renunciarem, você tem convocação de novas eleições. É evidente que existe possibilidade de que isto aconteça. Agora, é utópico? Não, é utópico. É utópico porque não vai acontecer. E é o único caso de utopia em que a realidade vira utopia. Porque utopia é algo que não se vai nunca ter como real. No Brasil, é o único país do mundo em que a utopia é o real que não se faz porque não se quer. Vamos fechando o painel regional, agradecendo sempre aqui o Heraldo, Banha, Vicente Cassione, a Daniela está sempre conosco, nós de segunda a sexta, nesse horário da 1h30, você confere a reprise às 8 da noite, sempre de segunda a sexta também. Obrigado mais uma vez, está conosco, tchau.